nos acompanhando pelo Meet. E os espíritos, mais do que ninguém, eles sabem das nossas necessidades. Eles conhecem nossos problemas físicos, por exemplo. Eles conhecem as nossas apreensões, nossos sentimentos. Então, eles atuam dentro das possibilidades e das permissões que lhes são dadas pelo plano maior. Nem tudo é permitido. Nem toda cura é permitida. Acho que eu já comentei isso anteriormente, porque certas experiências nós devemos passar por elas, não como castigo, como alguns pensam, não como uma penitência, mas como um aprendizado. Nós aprendemos muito às vezes não, acho que sempre nós aprendemos com a dor, por exemplo. A dor é um alerta. Sabe que é uma doença quando a pessoa não sente dor? Sabe disso? Então, uma doença relativamente rara, mas tem pessoas que não têm essa sensação, né, tão ruim da dor, mas às vezes ela tem uma doença e não se descobre. Então, a dor na nossa vida não é um inimigo nosso. Não vou falar que é uma amiga nossa, mas é um sinal de alerta para nós. Por causa da dor, nós procuramos resolver alguns problemas. A pior coisa é a gente ficar se lamentando. A pior coisa é a gente ficar sofrendo dia e noite por causa de alguma coisa que aconteceu. Precisamos aprender a compreender. E lembrar, eu falo muito isso, o líder e o próprio Chico Xavier comentava que tudo passa. Já ouviram falar isso, né? Tudo passa. Até a semana passada, nossa colega aqui estava com a dengue. A dengue está forte, não está? A dengue está muito forte. Muitas pessoas estão pegando uma dengue, assim, robustecida, assim, saudável, sabe? E tem deixado muita gente, assim, de cama mesmo. Muita gente de gripe, tudo isso, mas isso passa, tudo passa. A encarnação passa. Mais para frente a gente vai estar sem essa roupagem mais pesada que nós temos. E vamos estar no plano espiritual. Vamos rever nossos amigos, parentes, né? E também a gente vai rever uns que a gente não gostaria, mas a gente precisa. Faz parte, né? E nós vamos passar um tempinho lá no plano espiritual com espíritos. O nome desses espíritos que nós seremos, que já fomos, se vocês forem ler o livro dos espíritos, são os espíritos errantes. Aqueles que, já falei, eu não gosto muito desse nome, mas foi Kardec, né, que estabeleceu, o espírito da verdade e outros demais espíritos, que disseram que espírito errante é aquele que ainda tem um potencial de evolução, como todos nós, e não estão encarnados, estão no plano espiritual. Mas, na verdade, todos nós somos acertantes e errantes, vamos chamar assim. Né? Quando a gente escolhe bem, a gente está acertando. Vai ganhar o prêmio, né, da satisfação, um degrauzinho a mais na evolução. E quando a gente erra, a gente vai perceber também que nós erramos, teremos arrependimento, oportunidades de refazer. Alguns continuam errando. E a gente erra muito. Falar assim, Deus permite isso, que a gente vai errando. Deus não atua nessa parte. Ele nos criou, nós somos criados desde o comecinho, desde uma simples mônada, fomos, assim, num processo de evolução. E uma das leis, assim, que existem é do nosso livre arbítrio, né? Quer dizer, nós somos responsáveis pela decisão. Eu posso parar de falar agora. É minha decisão.
Tá? Então, todas as ações, nós somos responsáveis. Não adianta falar assim, é que eu estou envolvido espiritualmente. Foi o meu obsessor que está atrapalhando a minha vida, e a gente, às vezes, tem uma facilidade de não aceitar a responsabilidade. Então, vamos achar quem é o culpado. O culpado, a gente fala que é o obsessor, né? Não. Se, por acaso, a gente tem algum obsessor, que é um espírito que está sanando a nossa vida, é porque nós demos oportunidade para ele chegar próximo a nós. Porque nós temos a condição da nossa autoproteção, fazer o bem, buscar, assim, no nosso lar um relacionamento muito bom entre os nossos amigos, respeitar as pessoas, ser educado com as pessoas, tá? No lar, nunca sentir raiva, e às vezes a gente sente, mas nessa hora não corta, mas procura entender o porquê daquilo, se não poderia ser diferente. Então, no dia a dia, nós temos oportunidades de minimizar o mal e maximizar o bem. Basta termos consciência. Eu anotei diversas questões aqui do Livro dos Espíritos, mas alguém, por acaso, tem alguma dúvida que gostaria de perguntar, de fazer? Não? Ninguém tem dúvida do Espiritismo, ninguém tem dúvida de nada. Lógico que tem, né? Tá? Mas eu vou falando para vocês, vai assim. Eu, na semana passada, eu estava até procurando algumas questões do Livro dos Espíritos, e eu caí... Nossa, eu acho que hoje eu li o Livro dos Espíritos inteirinho. Mas vamos trazer algumas lições assim interessantes. Então, vocês lembram uma das perguntas que foi... Não sei se vocês chegaram a ver, assistir o vídeo que eu postei, apareceu uma moça aqui, né? Que é a Lara. A Lara não está aí hoje, né? E a Lara tinha feito uma pergunta sobre como é que aparece na Terra, né? Eu falei que Adão e Eva não existiram assim, não foi o início da criação. Alguém se assustou com essa informação? Né? Adão e Eva não foi o início. Adão, na verdade, foi a representação de uma nova raça, a quarta raça que viveu no planeta. Tá? Mas nós estamos há muito mais tempo vivendo nesse planeta, muito mais tempo do que os cálculos que fizeram pela Bíblia, né? Que Adão, pela Bíblia, teria chegado aqui 4.000 anos antes do Cristo. Isso, inclusive, está aqui no Livro dos Espíritos. E antes dessa data, mais ou menos por aí, acho que já tinha a pirâmides do Egito, mais ou menos nessa data. Uma tecnologia que até hoje os homens estão tentando descobrir, né? Então, a raça humana vem de muito mais tempo. E ela perguntou, puxa vida, como se estivesse Adão, né? Adão e Eva, como é que tem tantas raças diferentes? Vocês veem os japoneses, chineses, a raça, os africanos, né? Que tem diversas raças também na África, o pessoal da Mongólia e o pessoal lá da Escandinávia, né? Noruega, etc. São a pele bem branca, olhos muito claros, bem diferentes, né? E ainda bem que eu acho que eu não errei na resposta, mas eu vou ler para vocês o que diz o Livro dos Espíritos na pergunta 52. Kardec pergunta, de onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas sobre a Terra? É mais ou menos isso, né? Qual a origem dessa variedade de raças aqui na Terra? E o Espírito da Verdade, ele fala assim, vem do clima, da vida e dos costumes, tá? Então, aquele que vive sob um sol escaldante, aquele que vive dependendo da alimentação, uma alimentação muito rica em crustáceos, em peixes, aquele que vive numa região mais ao norte, né, do nosso planeta, tem constituição diferente. Então, o mesmo ocorre com dois filhos da mesma mãe, que educados um longe do outro e diferentemente, não se assemelham em nada quanto à moral, porque grande parte da moral dos nossos filhos
vai depender do ensinamento, da educação dos pais. Veja a nossa responsabilidade. É lógico, né? Alguns filhos já estão casados ou crescidos, né? Mas tem uns netos que já chegaram no virão. Eles dependem muito da educação que os mais velhos estão passando. Tá? Quem educa, na verdade, é a família, né? E famílias diferentes educam de uma forma, assim, muito particular, depende da educação dos pais. Ok? Então, deixa eu falar. Vou contar uma historinha para vocês, duas historinhas. Tem a história que talvez alguns já conheçam. A gente tinha no nosso site, mas o site não tem mais. É uma historinha sobre o cachorro e o coelho. Alguém sabe? Se sabe, vem contar aqui na frente, não? Tá. O cachorro e o coelho eram dois vizinhos. Iam os dois com crianças, né? Os dois vizinhos. E um deles comprou um coelhinho, bonitinho, branquinho, uma gracinha. E aí, as crianças vizinhas começaram a falar, ai, a gente quer um animalzinho também, porque o nosso vizinho tem, estão brincando, tal, nós queremos um animalzinho. Aí o pai, um dia, sai e traz um pastor alemão. Aí o outro vizinho falou, nossa, vizinho, pastor alemão vai comer o meu coelhinho? Não, não vai comer não, porque eles vão crescer juntos, vão ser amigos. Você vai ver, vai acontecer tudo isso de bom, todo mundo feliz da vida. E verdade, o pastor alemão foi crescendo, o coelhinho também, brincando, naquele tipo de casa assim de interior, que o quintal tem aberturas, tal. O cachorro passava para o quintal do coelhinho, brincava, o coelhinho passava para o quintal do cachorro, brincava, de pega-pega, de esconde-esconde, contando história. Né? Isso aí é um acréscimo da minha parte. Tá? Aí, todo mundo feliz, os vizinhos que tinham coelhinho, numa sexta-feira, vão viajar e deixam o coelhinho, vão viajar sem o coelhinho. E lá, outros vizinhos ficaram em casa, e no domingo à tarde, tomando, vocês já estão sabendo o final da história, não estão? Né? No final da tarde, tomando um lanchinho da tarde, papai, mamãe, os filhinhos ali, vem o pastorzinho alemão desse tamanho, com o coelhinho entre os dentes, todo sujo de terra. E não preciso dizer o que aconteceu. Morto, né, o coelhinho? Nossa, aquele cachorro nunca apanhou tanto. Seu cachorro malvado, você matou o coelhinho. Ai, meu Deus do céu, eles vão voltar hoje, que viagem, o que nós fazemos? O que nós podemos fazer? Aí alguém deu uma ideia. Ah, vamos dar um banho nele. Deram um banho, escovaram, passaram um secador de cabelo, botaram até uma fitinha, uma luz, e levaram o coelhinho, que parecia quase vivo, lá na casinha dele, cruzaram as patinhas dele assim. Parecia que ele estava dormindo e teve um ataque fulminante do coração. E voltaram para casa. E aí, mais tarde, eles escutaram barulho, os vizinhos chegaram. 5 minutos depois, tocaram a campainha. Oi, pois não, vizinho? Ai, meu Deus do céu! Você não sabe o que aconteceu? O que aconteceu? O coelho. Sim, o coelhinho. O que foi? Ele está morto? Não. Eu vi hoje à tarde, ele mesmo, ele estava brincando aqui com o meu cachorro. Não, ele morreu na sexta-feira, antes da gente viajar. E meus filhos enterraram ele lá no fundo do quintal. E agora ele está na casinha dele, todo limpinho. Enquanto isso, lá no fundo, o cachorro latia de dor. Como é que é um cachorro quando tem dor? Ah, como é que ele faz?
Ele chorava. Pô, ninguém sabe, o cachorro estava chorando, sabe? Então, chorando, e a história acaba aí. A história é assim. Por que eu estou contando essa história para vocês? O que é, Indira? O cachorro... Você falou sério? É. Então, tem uma lição muito importante, né, que nós podemos tirar. Qual é a lição que nós tiramos daí? Nós temos o julgamento, né? Porque, às vezes, as aparências dão uma certa ideia das coisas, mas quando você vai pesquisar um pouquinho mais a fundo, você vai perceber que as aparências enganam. E eu vou arriscar e dizer uma coisa para vocês. Todos nós pré-julgamos. Quem não concorda? Quem vai levantar a mão? Ninguém. Uma pergunta dessa, ninguém levanta a mão. Mas todos nós pré-julgamos, muitas vezes pela aparência. E está muito ligado ao preconceito também, não está? Quando nós temos o preconceito de alguém, de raça, de cor, de padrão social, quantas vezes nós não pré-julgamos, nós generalizamos? Coloquem-se no lugar do cachorro, como é que ele se sentiu. Ele, amigo do coelhinho, foi lá procurar o coelhinho, desenterrou e viu o amiguinho, não sabe se está morto ou não, pegou na boca e foi mostrar para os seus donos, como que dizendo assim, olha o que eu encontrei, como ele está. Tá? E aquele só viu o resultado, achando que o cachorro tinha matado o coelhinho. Nesses momentos que nós estamos passando de internet, de facilidade de montar situações, hoje nós podemos pegar, por exemplo, alguém pode pegar, ninguém vai fazer isso, não vai ganhar nada com isso, mas pode pegar um vídeo que nós gravamos aqui, e trocar a imagem do palestrante por uma imagem de uma pessoa, uma outra pessoa, um animal falante. Hoje é fácil fazer isso pela inteligência artificial. No momento de polarização, assim, política, como nós estamos vivendo, é absurda essa polarização, e ainda mais que o Congresso não aprovou o fake news, né? As notícias mentirosas, como se fosse um crime, quer dizer, hoje, a partir de qualquer pessoa vai poder fazer isso. Então, é fácil vir uma coisa que você fala assim, nossa, mas eu vi o fulano falando isso. Então, é necessário que nós estejamos atentos, porque a tecnologia hoje, infelizmente, permite muita malandragem. Às vezes, eu vejo algumas postagens no nosso grupo, tem algumas que eu vou pesquisar, normalmente eu pesquiso, sabe? Normalmente eu pesquiso para saber se é fato ou não é fato, antes de publicar para outras pessoas. E não, se interessa para a gente já vai e compartilha uma coisa que pode ser verdade ou pode não ser. Então, é um mal muito grande. Nessa questão do pré-julgamento, a gente está antecipadamente fazendo um julgamento, por causa das aparências. Uma pessoa ciumenta, por exemplo, é um pré-julgamento total que faz. Por quê? A pessoa que tem ciúmes, que é uma característica que está lá dentro da pessoa, e leva um tempo para a pessoa mudar, porque faz parte de um dos defeitos, né? O ciúme. O ciúme, ele, por exemplo, ele mostra uma desconfiança. É um apego tão grande que um tem pelo outro e não quer perder. Tem um ciúme, tem um medo da perda. Então, acaba transformando a vida do outro no inferno. Então, imagina você casar com uma pessoa ciumenta, que está lá ligando toda hora para saber onde você está,
perde a confiança, mas a razão principal é o medo de perder. No dia que a pessoa ciumenta perceber que a causa é o medo da perda, talvez ela melhore, sabe? Então, tem muita coisa que, por exemplo, o ciumento pode pegar o celular de uma outra pessoa e ver uma frase, uma coisa, ele já vai achar que a outra pessoa está enganando, que está traindo, está vendo fantasma em todos os lugares. Então faz um pré-julgamento. E com medo de perder, acaba transformando a vida do outro no inferno. Em vez de ser feliz, o ciumento, torna a sua vida infeliz e torna a vida do outro, assim, um terror. Né? Então, no nosso relacionamento, é fundamental que a gente perceba isso. Como é que nós somos no nosso dia a dia? Nós estamos pré-julgando, nós estamos desconfiados, sabe? Como o dono lá, o dono viu, o dono do cachorro, ele viu o cachorro brincar com o coelhinho por tanto tempo, mas na hora que ele viu o cachorro com o coelho entre os dentes, ele não teve dúvidas, tá? Então, que a gente possa olhar como é que nós estamos com respeito a isso. Isso para falar só desses 2 itens, tá? Tudo bem? Eu vou falar de uma outra pergunta aqui, que eu achei interessante de comentar com vocês. Isso para também incentivar a todos que não leram o Livro dos Espíritos, para que peguem, folheiem. Tem algumas questões, eu confesso a vocês, algumas questões que são mais complexas da gente entender, pelas palavras, pela construção, pelo nosso conhecimento. Mas vale a pena dar uma lida geral. Depois, começar a estudar. Então, o Livro dos Espíritos não é como romance. Você dá uma lida, depois você estuda e releia, aí mais devagar, com lápis, anotando. Tá? Eu vou ler para vocês a questão 55, que fala sobre a pluralidade dos mundos. Eu estou aproveitando essas oportunidades, em que eu tenho, assim, às vezes, uma preleção que não foi assim muito assim programada ao longo mais tempo, e para falar um pouquinho da doutrina sempre que possível. A gente tem conversado com os expositores para que falem da doutrina, porque muitos dos que vêm aqui não têm esse conhecimento, né, doutrinário. Então, esse capítulo aqui é a pluralidade dos mundos. A pergunta é assim: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Olha que interessante. E a resposta é sim, e o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que Deus criou o universo só para eles. Então, aqui, olha, é forte isso. Os espíritos falaram que todos os globos são habitados. Mas habitados como? A gente normalmente pensa assim, que nós fomos criados à semelhança de Deus, né? Então, vocês vão ver um desenho que aparece Deus, como é que ele aparece? Como um ser humano, barbudo, sentado num trono, tá? Então, essa questão, por exemplo, dos mundos habitados, a gente imagina que lá na Lua, que em Marte, que em Júpiter, Saturno, existe uma civilização como a nossa. Não. A nossa civilização é dessa forma que o globo, que a Terra permite. Essa densidade desse corpo. Tá? Por exemplo, o pessoal manda naves hoje lá para Marte. Não, lá não tem nada. Não existe civilização. Não existe, pode ter existido uma civilização parecida com a nossa há muito mais tempo. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Tá? Marte está por aí. Mas é bem provável que em 1 bilhão de anos antes, olha o que é ano, hein?
1 bilhão de anos, certo? Pode ter nascido e terminado uma civilização que foi soterrada, não sei o quê, ou pode existir um tipo de civilização cujo corpo, em função da evolução deles, é um corpo menos denso que o nosso, mais leve. Aqui, olha, o ar é matéria, gente. Eu não pego assim, tá? Mas eu consigo respirar o ar. Não podemos fazer essa comparação, porque aqui é matéria mesmo, igual a nossa, mas os espíritos, eles têm um corpo que é semimaterial, é bem próximo da matéria, tá? Eu acho que a física, com um pouquinho de boa vontade, a física dá para explicar nessas diferenças. Então, ele está falando que todos os globos, quantas galáxias tem? Bilhões de galáxias, e cada galáxia, quantas estrelas tem? Bilhões. Então, são muitos os planetas. Então, ele está dizendo aqui que a Terra não é o único planeta habitado. Interessante? É uma das perguntas. Acho que para encerrar, eu vou falar um pouquinho da pergunta 208. A questão 208 é a seguinte: os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? E ele quer dizer o seguinte: os pais exercem influência sobre os seus filhos? Olha a resposta. Uma influência muito grande. É o processo da educação que eu comentei há pouco. Em outra oportunidade eu falei, nós não conseguimos mudar porque nós queremos a pessoa, tá? Isso é uma coisa. Eu tenho uma pessoa, por exemplo, eu sou casado com a Yara, eu não posso ter a pretensão de mudar a Yara, nem ela a mim. Mas nós nos mudamos. A influência de um com o outro. Então, o marido pode influenciar a esposa e vice-versa. Os pais influenciam muito os filhos, tá? Então, assim, a resposta dos espíritos, uma influência muito grande, como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Muito bem. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação, e é para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Então, é tarefa dos pais estar observando, porque os filhos já nascem com, assim, uma característica pessoal deles, é a personalidade deles. Até os 7 anos de idade, eles não estão na plena, demonstração do comportamento de cada um. Até os 7 anos, o espírito vai se amoldando, ele tem a capacidade, a oportunidade de aprender muito do bem e do mal, tá? Depois dos 7 anos já é mais difícil. Até os 14, a gente muda através do quê? Das boas lições, do comportamento. Tá? Mas a gente não consegue mudar o jeitão, a personalidade. Só com o tempo, através da educação, ele vai mudando, porque ele percebe que é para o bem dele, que ele vai. Mas a gente não consegue mudar. Mas a influência dos pais é muito grande. Tá? Eu falo vou falar para o meu filho, não, você não pode fumar. Isso aconteceu, acho que eu já comentei. Não, você não pode fumar, mas ele fumava demais. Então, está falando que eu não posso fazer uma coisa porque é ruim, mas ele faz. Isso não é educação. Então, a educação é através do exemplo. A melhor forma, não preciso falar nada. É olhar de bondade, olhar de compreensão, uma conversa. Então, veja, mudar é uma coisa, influenciar para mudanças é outra coisa. Então, nós temos condições, sim. E aqui o próprio Espírito, ele comenta sobre isso, tá? Eu acho que eu vou parar por aqui. Eu teria mais 1 hora para falar com vocês sobre irmãos que são simpáticos, outros que não são, sobre o pensamento, a influência dos espíritos. Olha quanto assunto interessante, né? Vocês acham que os espíritos conseguem ler os nossos pensamentos? Hã? Leem muito mais do que a gente imagina. Você acha que eles nos influenciam? Influenciam.
Então, vamos torcer para que os bons espíritos nos acompanhem, tá? E que os nossos pensamentos sejam bons, porque os espíritos veem. Foi isso que eu falei, acho que semana passada, né? Veem os nossos pensamentos, né? Então, é importante a gente lembrar disso. O pensamento, assim, é uma coisa automática que vem aqui do nosso interior, do nosso sentimento, e vem para cá. Alguns pensamentos são construtivos, outros são destrutivos, né? Então, é bom a gente começar a ver como é que eu estou. Aí você pensa, o que eu preciso melhorar para melhorar o padrão dos meus pensamentos? Para fazer uma troca daquilo que não é bom com o que é bom, com o que é construtivo. É um pensamento de crítica? Opa, estou criticando. Não precisa nem falar. É um pré-julgamento, é um preconceito que eu tenho. Nossa, fulano é assim, sabe? Né? Ou todos são assim, né? A gente generaliza. Alguma pergunta aí no fundo? Não, né? Então, atenção. E como é que é? Eu vou repetir hoje. Todo santo dia.